Tchururu, fala pessoal, entrevista do Francisco Musa. Vamos lá ver quando é que o pessoal entra e ver se a internet tá boa. Fala Juarez, tudo bem? Hoje, como eu falei, vai ser um pouquinho mais cedo. Hoje a gente vai falar com o Musa que tá lá na Espanha. Vou dar um tempinho aí para ele entrar. Eu marquei de começar às 6, eu vou começar às 6 em ponta. Não, essa camisa eu ganhei do pessoal do Sabino quando eu tava lá em Portugal. Vou dar uma mensagem aqui pro Musa dizendo que eu já entrei. E aí, bom, hoje é o Francisco Musa, amanhã a gente tem o Chiquinho Azevedo, quinta-feira tem o Thiago Ravi, sexta Rodrigo Pessoa, sábado Yuri Mansur e domingo é o Bernardo Alves. Quem for tendo perguntas, essas coisas, eu vou sempre abrir um box para a pessoa no dia anterior, mas sempre que quem quiser mandar alguma outra coisa antes, pode mandar no pessoal, pode mandar no WhatsApp, enfim. Quintas, eu sei que essa hora é melhor para você que está na Europa, mas para o pessoal do Brasil eu acho que 8 horas da noite é melhor. Se as pessoas depois quiserem, eu posso até abrir uma votação perguntando se esse horário ou se às 8. Eu acho 8 horas mais tranquilo, porque quem efetivamente ainda está trabalhando, mesmo que seja home office, já saiu, já tá podendo acessar e assistir, acompanhar, já deu janta para as crianças e essas coisas, porque tem muito pai, né? Esse pessoal, eu acho 20 horas melhor, e aí quem tá fora daqui acompanha no dia depois pela live, e quem não tiver acompanha depois o gravado, e quem não tiver aqui no final de semana eu tô fazendo esse horário. Sempre que eu for fazer com alguém que tá na Europa, tem que ser mais cedo, né? Porque as pessoas estão em outro fuso horário, então eu pedi pro Chico hoje ele esperar um pouquinho, o Musa esperar um pouquinho mais, acho que lá já são 10 ou 11 horas da noite para entrar, porque era dia de semana, mas 4 da tarde é um horário melhor para eles, especialmente para quem tá lá na França, Bélgica e tudo mais. Não, o Francisco falou que ia entrar às 6, falta 1 minuto ainda, ele tá... Vou fazer uma live com o Francisco Musa. A Juliana perguntou, tô esperando ele entrar. Marquei 6 horas, não dá nem para reclamar que ele não chegou ainda. Pronto, agora já tá 6 horas, ele já pode entrar. E é isso, tá bem legal. As lives estão ficando gravadas no canal do Hipismo. Depois eu vou tentar conseguir o link para vocês para disponibilizar no Instagram, enfim, para vocês poderem acessar. Luli, para de fugir de mim, me responde no WhatsApp. Queria fazer com você na semana que vem. Mas enfim, para quem está me mandando notícias, ideias de nome, eu agradeço, pode mandar sempre. Mas é isso, eu estou fazendo uma lista, né? Eu tenho uma lista de nomes de gente que eu gosto e que eu acho que tem coisa legal para falar. E aí eu vou tendo que colocar em ordem, porque eu tento sempre agendar com uma semana de antecedência, para também não agendar nada que seja daqui 20 dias, um mês. Francisco Chico Musa está online, muito bem. E aí, João? Tudo bom, João? Bom, e você? Tudo jóia. Penteou o cabelo, ó. Você viu? Fiz até a barba. Eu também, agora achei essa coisa horrível, que eu estava deixando a barba crescer na quarentena, todo dia agora tem que fazer Eu barba. também estava. Boa, mas é por uma boa causa, Chico. Com certeza. Musa, eu acho que você deve ter acompanhado uma ou outra, mas de qualquer maneira eu estou sempre começando perguntando como é que vocês estão lidando com o corona, onde você está. Então fala onde é que você está, como é que está a situação do coronavírus aí, como é que você está lidando com seus cavalos no momento. Boa noite para todo mundo aí. Aí é boa tarde, né? Eu tô em Portugal. A gente estava no Sunshine Tour e a última semana foi cancelada e tudo. A nossa programação era ficar 2 semanas treinando aqui na casa do Luiz Sabino, para depois subir para Saint-Tropez e depois voltar à Bélgica, onde a gente fica durante o ano todo. Mas a gente não sabia que esse negócio ia ser tão demorado e tão extenso assim como está sendo.
E eu estou aqui com os cavalos, estou numa casa aqui bem do lado do manege. Vou de manhã, monto só e estamos aqui também fechados, só movimento os cavalos ali um pouquinho e estamos aqui. Tá bom. O segundo papo é isso, assim, já quero abrir com esse tópico porque tem um pouco a ver com o coronavírus. Olimpíada 2021 agora, saiu semana passada a nova data, né? O que muda para você? Foi melhor, foi pior? Bem, eu acho que para mim pode ter sido uma coisa boa, porque eu estou com uma égua muito boa, que eu acredito muito nela, só que é uma égua que eu praticamente não montei. A gente comprou ela no final do ano passado, você presenciou o dia que ela chegou, inclusive. Eu montei ela 2 semanas em Vila Moura, e aí eu tive 2 meses no Brasil por causa de tirar visto, de me regularizar aqui na Europa. E ficou aqui trabalhando com o pessoal daqui. E agora, no começo do ano também, eu montei 3, 4 semanas, fomos no Sunshine Tour, ela já saltou muito bem e já mostrou que tem um potencial muito grande aí. Boa. Então, para você, a princípio, tá tudo bem, tá com uma égua nova e você tá com... Bom, a gente fala dos cavalos setados daqui a pouquinho. Chico, vamos fazer a retrospectiva aí. Vamos do começo. Quando você começou a montar e como? Bem, minha família, através do meu avô, já é uma família envolvida em cavalos, porque meu avô era major de cavalaria no Exército. Meu pai, infelizmente, não foi militar, mas sempre gostou muito. Meu pai está com 74 anos, se eu não me engano. Ele monta cavalo todos os dias até hoje, joga polo, ele é super ativo. Até tive uma briga grande com ele com esse negócio do corona, porque ele não queria parar de dar aula, queria continuar dando aula para os alunos dele, montando a cavalo. Foi um pouco complicado. Mas eu comecei para valer aos 12 anos, na ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, lá em Três Corações, no Exército. Comecei lá no Exército. Tinha uma escolinha para filhos de militar. E como meu avô era do quartel, eu consegui começar na escolinha do quartel com um grande amigo que era o Sargento Arley e o Tenente Cunha. Comecei na escolinha. Meu pai também tinha uma escolinha dele, depois eu prossegui normalmente na escolinha do meu pai, e aí foi indo. Mas você chegou a saltar a categoria de base, essas primeiras categorias, não? Não. Eu, infelizmente, não. Como eu montava no Exército, eu saltava as temporadas militares, que são bem... são coisas... É tipo um concurso mesmo de um fim de semana, que eles chamam de temporada, que tem uma vez por ano, tem em cada quartel, tem uma vez no Rio, no Andrade Neves, na AMAN, em Três Corações, em Brasília, no Dragões da Independência, tem, né, no país todo. E meu pai, minha família nunca teve muito dinheiro. Então, meu avô conseguia ali que eu montasse no quartel. Sempre sobrava um cavalo ali que tinha alguma dificuldade, ninguém queria, eu sempre me dedicava nele, consegui estar nas equipes da ESA aí nas temporadas do Brasil todo. Eu só fui saltar mesmo prova oficial de federação e tudo em 2001. E foi quando eu fui para São Paulo, que até 2001 a minha vida foi dentro do Exército, dentro do quartel. Você chegou a fazer exército, militar, essas coisas, não? Não cheguei. Nunca achei que tinha vocação, não. Eu sempre gostei de cavalo e sempre quis seguir o lado do cavalo. Mas eu vivi dentro do Exército, né? Como meu pai e meu avô eram ali, a minha casa era praticamente do lado do quartel, eu ia todos os dias. Meu pai tinha uma loja de fotografia dentro do Exército e eu vivi praticamente dentro do Exército. Tá. E quando que você sai do Exército? Quando você sai de Três Corações, vai para São Paulo e por quê? Bem, eu teve um episódio ali em Resende, na AMAN, e eu tinha alguns bons cavalos e tive o prazer de fazer amizade com um pessoal de São Paulo e do Rio. Fiz amizade com o Hélio Pessoa e fiz amizade com o Plínio Soares, que é de Campinas, já foi presidente da federação e tudo mais. E o Plínio me mandou alguns cavalos, porque o custo lá era muito barato, o trato lá é capim lapier, é triturado de milho, é uma coisa bem simples.
E ele me mandou alguns cavalos para trabalhar. O Hélio começou a ir lá para comprar, comercializar alguns cavalos junto comigo. Teve alguns cavalos ali que saíram da nossa região muito bons. Não sei se o pessoal vai lembrar, mas um cavalo que a Stefano Macieira, campeã brasileira, se chamava Bon Jovi. Tinha alguns Não vai cavalos. lembrar. Se eu lembro, Musa, se eu lembro, o pessoal tem que lembrar. Tinha alguns cavalos ali muito bons na época. O Chimango, que a Ingrid Webb também comprou depois. A gente eu tinha alguns cavalos que eu comecei ali, mestiço de árabe, puro sangue. E aí fiz amizade com o Hélio. Toda vez que o Hélio ia lá, o Hélio falava, você tem que se profissionalizar, você monta muito bem e tal. E aí foi indo. Tinha um Artaban também, o outro cavalo, estou lembrando aqui agora. E o Hélio sempre bateu nessa tecla, você tem que profissionalizar, não sei o quê. E um dia, em conversa com o Plínio falou, pô, vou te ajudar. Vou te arrumar alguma coisa e tal. Achei que não ia dar nada. Depois de um tempo, o Plínio me ligou e falou, ó, vai até São Paulo, vai na Hípica Paulista, que tem uma pessoa que quer te ver montar. Eu lembro direitinho, não tinha muito dinheiro na época, eu peguei um ônibus, a mala era a minha bota, um culote e uma muda de roupa, era para ir e voltar. Eu cheguei na Hípica Paulista, quem estava me esperando para me ver montar era o José Luiz Guimarães, o vô do Pedro, o Vênis, o vô do Zé Roberto, do Zé Luiz, do pessoal todo, que foi um cara que me ensinou muito no começo, porque eu sempre aprendi meio autodidata, de ver os outros, porque a equitação no exército ela tem um nível que chega uma hora que é muito boa na base, mas chega uma hora que para. E o seu Zé foi um cara que me ensinou muita coisa. E aí eu fui trabalhar no Aras BH, que o Zé Luiz Guimarães ajudava, do pai do Bruno, o Sr. João, né? Fiquei lá 1 ano só trabalhando nos cavalos novos. Na época, quem era o cavaleiro principal do Aras era o Daltinho e eu era o cavaleiro de casa. E às vezes o Pedro Vênis já estava na Europa, o Pedro vinha e saltava os cavalos nos campeonatos brasileiros de cavalos novos, nas coisas mais importantes e tudo. E eu fui ganhando espaço na época, comecei a conseguir saltar os cavalos novos nos concursos e tudo, e aí foi indo. Dali eu fiquei 1 ano e meio, 2, dali eu fui trabalhar no Marcelo Messias, fiquei mais 2 anos ali no Marcelo Messias, mais focado em comércio, outras coisas e tudo. E quando eu saí do Marcelo Messias, que foi uma época boa também, que para mim foi... O Marcelo Messias, na época, tinha um movimento muito grande e eu conheci muita gente. Então, eu era um cara que ficava no Aras BH, vindo de Minas, ninguém conhecia. Os cavalos do Aras BH praticamente só ia no ranking da Paulista e no Campeonato Brasileiro e mais nada. E no Marcelo, como ia muita gente lá ver cavalo, eu comecei a conhecer todos os cavaleiros importantes da época e tudo mais. E quando eu finalizei com o Marcelo, eu arrendei, aí que foi quando eu comecei mesmo as coisas sozinho, eu arrendei a Hípica de Jundiaí, onde está hoje o Juan Pablo, né? Não sei se continua lá. O Juan saiu porque está na Europa, né? Agora está só o Nicolas lá. Isso, aquela mesma Hípica eu comecei ali. E foi onde eu fiz a minha aparição realmente para o Brasil, foi ali porque eu não tinha cavalo de escolinha, não tinha dinheiro para comprar, e eu estava começando um negócio meio, na época, muita gente falou que eu era meio maluco, porque era um negócio sem dinheiro. E tinha um funcionário que era o caseiro da Hípica, e o cara me falou, ó, tem um cara que cria cavalo aqui perto, que ele tem bastante cavalo e tudo, era o Marcelo Malzone. Que ele é vizinho ali da Hípica, e eu acabei indo na casa dele, conheci ele e tudo, para conseguir cavalos para a escolinha. Ele falou, ó, tem uns cavalos aqui mais velhos e tudo, você leva os cavalos para a escolinha, mas em troca eu quero que você monte um cavalo novo para mim. Que aí foi quando começou tudo, ele me mandou um cavalo, que eu comecei a saltar os nacionais, aí eu comecei a saltar os nacionais mesmo, que chamava El Categórico, MCL Categórico. Eu fiz já ali alguns resultados. Começou bem, né, Chico Musa? Começo para todo mundo eu acho que é difícil, não pode existir, né?
Oh, E desse cavalo, uma vez ele estava com os cavalos inscritos num campeonato no CEPEL, na Copa BH, na Copa CEPEL, né? Em Belo Horizonte. E quem montava para ele na época era o Marcelo, o Pereirinha, não vou lembrar o sobrenome dele aqui, mas Lemos, né? O Pereirinha. Marcelo Pereira Lemos, é. Pereirinha E o de Pereira, de casa, Pereirinha, né? é, o Pereirinha deu aconteceu algum imprevisto que ele não pôde estar lá. E o Marcelo ficou meio chateado com ele e tal. E os cavalos voltaram para Jundiaí. E o Marcelo me ligou na segunda-feira. E era uma época que os cavalos não estavam andando muito bem e tudo. E falou: você pode ir em casa treinar os cavalos? Tudo. Eu sem ideia do que era. Cheguei lá, era o Grafite. Para mim, na época, era um cavalo. Porra, o Grafite, vou montar o Grafite. Porque era um cavalo da época, um cavalo importante no Brasil, né? Mas ele vinha de não saltar muito bem, algumas coisas. Montei o Grafite e não, na primeira montada não foi uma boa coisa. Não me encaixamos, nós não se encaixamos muito bem, não. Foi um pouco difícil assim e tudo. E montei o MC Thunder. Não sei se todo mundo é capaz de lembrar do MC Thunder. Que foi, com o MC Thunder foi meio na primeira hora, foi muito bom. E eu acho que todo mundo conhece o Malzone, sabe como o Malzone é. O Malzone é aquele cara de tudo na hora. Isso era segunda-feira. A Copa São Paulo começava na quarta. Na terça-feira ele me liga e fala: você está inscrito na Copa São Paulo. Eu nunca tinha saltado um grande prêmio na minha vida. Você está inscrito na Copa São Paulo com grafite e com o Thunder. Eu falei: mas pô, Marcelo, não mal botei o cavalo, o grafite não foi tão bom assim, tudo. O cavalo vinha de alguns problemas e tal. Ele: não, está inscrito e tudo. Eu falei: pô, mas pelo menos eu quero fazer um treino nos cavalos mais na terça-feira. Ele falou: pô, mas não tem caminhão, não sei o que. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui, peguei os cavalos de montado neles, da casa do Malzone, para o país do Jundiaí, fiz um treino, fui para a Copa São Paulo e ali tudo começou. O primeiro dia eu fiz terceiro na prova forte e fui segundo no derby da Hípica Paulista, que existia antigamente, hoje em dia não existe mais, com um grafite. E ali eu acho que tudo começou. Não, vamos lá que tem umas perguntas para responder nesse meio do caminho aí. Primeiro, quando você fala desse tempo na época do militar e tal, as provas que você saltava eram de que altura? Quando você terminou no militar? No Exército, as provas chegam no máximo 1,30 m, né? Normalmente as temporadas são 1,20 m, termina o último dia 1,30 m. São nessa faixa. Você falou aí de um cavalo que fez parte, acho que ele foi marcante para todo mundo que é do Rio, e tem uma galera que comentou a hora que você falou que foi do Bon Jovi. Qual é a história do Bon Jovi? Bon Jovi na minha região, lá na época, tinha muito mestiço de cavalo árabe. A gente comprava os cavalos novos, era barato, né, para ali. Meu pai tinha uma escolinha, só lembrar um pouco do meu pai também. Meu pai tinha uma escolinha em Três Corações, ele tem até hoje, que ele dava aula de graça para todo mundo, né? Até hoje ele tem lá a escolinha e tudo. E a gente tinha tipo uma pensão de cavalos, e em troca da pensão, o dinheiro que entrava da pensão era para a gente ter 2, 3 cavalos para a gente saltar, para a gente fazer e tudo. E entre os clientes e tudo, tinha ali umas pessoas que compravam esses mestiços de árabes, a gente ia fazendo. O mestiço de árabe até 1,20 m, 1,30 m, eles eram excepcionais. E cavalos rápidos, inteligentes e tudo. E chegavam alguns que se destacavam. O Bon Jovi era um cavalo anglo-árabe que chegou na região, chegou para a gente lá, porque na região nossa até hoje, se chega alguém lá na Hípica e fala assim: pô, tem um cavalo grande, todo mundo quer ver, porque todo mundo acha que o cavalo de salto é grande e tudo mais e tal. E a gente ia correndo para ver os cavalos e tal, e comprava, e tentava e tal. Eu já peguei meu pai comprando cavalo da carroça, porque ele achava que o cavalo era grande, o cavalo trotava, que é o que a gente tinha na região, e era o que a gente podia comprar. E o Bon Jovi era de uma pessoa do Rio de Janeiro, por acaso. Ele acabou voltando depois para o Rio de Janeiro.
E alguém também desse tipo falou, ó, tem um cavalo na chácara tal que é grande, bonito, tal. A gente foi ver esse cavalo, compramos ele. Ele no começo era um cavalo muito genioso, mas depois começou a andar bem, ganhar. O Hélio comprou, mandou para a Stephanie. Eu não vou saber te falar corretamente que ela teve de título, mas ela ganhou muita coisa com esse cavalo no Brasil. Esse cavalo veio para a Europa, ganhou muita coisa também, de nível de 1,50 m, 1,45 m. Era um angular belazão, mas muito bom. Boa. Teve também o Artaban, que o Mário Lúcio de Posto Caldas comprou, vendeu também para o Cezinha, ganhou o Mini Grande Prêmio do Indoor, depois foi vendido para o Rio, também ganhou muita coisa. Teve alguns casos desse aí de cavalos que saíram muito bem dali. Muito legal. O Grafite é um cavalo famoso na história do Brasil. Eu, quando estava com o projeto do livro, ele era um craque. Eu vou perguntar para você se era na sua época, porque eu vou achar quem é o cavaleiro que estava. Porque tem uma história do Grafite muito legal, que é ver alguma Amazona americana ou algo assim, experimentar o Grafite aqui, não foi? Ah, não, mas foi na época do Daltinho mesmo, a época que ele estava em alta. Foi bem antes. Foi a época que ele estava estourado. Eu peguei ele um pouco mais velho. Entendi. Foi a O época Grafite... que a Biz Madden experimentou ele, através do Marcelo Atiaga. O Grafite era uma coisa, né? Todo mundo que montou ganhou com ele, enfim. Ele era muito bom. Excelente cavalo. É um caso à parte. Ganhou muito com o Daltinho, ganhou comigo, ganhou com o Felipe Juarez. Puta, ganhou com todo mundo que montou nele. Acho que ganhou com o Eric também. Ganhou com todo mundo que passou em cima dele. Não vou lembrar todo mundo, mas com todo mundo que montou, ele ganhou. E era facinho de montar, né? Ele tinha os botões. Musa, quando é que foi sua primeira vitória importante? Você lembra? Primeira vitória importante. Eu acho que a primeira vitória que eu tive importante foi no Grande Prêmio do Indoor. Que foi com que é um grande prêmio importante no Brasil. Foi com a UERCA, não vou lembrar o ano aqui, mas foi no Grande Prêmio do Indoor, com uma égua chamada UERCA. Boa. Chico, aí assim, eu tô tentando, de certa forma, pegar o que as pessoas têm mais legal para contar. Uhum. Então eu vou agora entrar numa parte que eu acho que é muito bacana, porque você fez e teve muitos cavalos bacanas, bons e importantes no Brasil. Então eu queria que você passasse um pouquinho da sua história, os cavalos mais importantes e um pouquinho de cada um. Se quiser deixar o que para mim é o mais importante para o último, para a gente contar da carreira dele, pode deixar. Mas... Esse é inquestionável. Fica à vontade, Eu sempre gostei de fazer cavalo. Desde a época de Três Corações, da história, agora que a gente está falando do Bon Jovi, sempre gostei de fazer cavalo. De pegar o cavalo de novo, ou um cavalo problemático, sempre gostei. A problemática eu adorava também, de envolver e tudo mais. E quando eu estava em Jundiaí, ainda conseguindo na história, em Jundiaí, a Roberta Ramalho, que hoje é proprietária do Aras Premier, começou a montar comigo na escolinha. E o pai dela era um cara que gostava muito de mim e tudo na época, e queria investir, queria comprar um carro de grande prêmio para mim e tudo. E eu soltava grafite no Thunder na época, estava começando nesse nível, não conhecia muita coisa. E ele sempre falava, não, vamos comprar um cavalo bom e tal. E eu falava para ele, ó, seu Gilberto, eu acho que eu não tenho conhecimento para comprar um cavalo pronto, bom, nesses valores que é hoje em dia. E falei para ele, ó, o dia que você está pensando em gastar, vamos comprar em Potro. Que aí a gente comprou em Potro na época, a Alvorada, foi a primeira, Alvorada de Itapuã. Foi vice-campeã de sênior top, depois ela foi para a Tati Caruso, andou super bem. Aí compramos o Cartois, com 2 anos na época. O Cartois foi comprado na Argentina. Ele era novinho, tinha 2 anos. Praticamente terminou de criar na IPA Jundiaí, porque nem existia o Aras Premier ainda. Ele foi criado ali, coitado, até meio na cocheira, porque os piquetes não eram essas coisas todas, ele era garanhão. Tinha o Avignon também, que é o do Felipe Grins hoje. Também compramos ele novo. O Shindoka, que todo mundo conhece.
E mais alguns. E nisso aí eu fui trabalhando os cavalos novos, o Gui tá lembrando da Brasa, tinha alguns cavalos na época ali, que eu comecei no Aras Premier todos com os cavalos novos. Depois de um tempo, até ele comprou um cavalo de grande prêmio para mim, que era o Chantré, que eu soltei bastante tempo também. Foi um cavalo que a primeira seletiva olímpica que eu soltei na vida foi com ele. Que eu vim para Europa. A primeira vez que eu vim para a Europa na vida foi com o Chantré também, Chantré e Alvorada na época. E aí eu comecei a fazer esses cavalos. Graças a Deus, a maioria teve sucesso. Tinha também o Zodíaco, o Método também, que era um cavalo muito bom. Esse faleceu aos 7 anos. Tinha uma tropa ali de cavalos novos que viraram bons cavalos, que hoje o Cartola chegou a fazer a Olimpíada, foi campeão brasileiro sênior, a Alvorada chegou a ser vice-campeão brasileiro sênior top também, o Shindoctor a mesma coisa. O cavalo do Philip Grins, quando a gente teve que vender ele tinha 8 anos também, mas é um cavalo que já estava fazendo as provas em 40, 45 muito bem, já estava com bons resultados no Brasil. Bem, posso estar esquecendo algum, mas eu acho que é por aí. Mas, para vocês, quais foram os seus cavalos mais importantes até hoje? Eu vou deixar o Shindoctor para a gente falar depois disso. Bem, os mais importantes para mim até hoje, vamos dizer aqui, a Alvorada foi um cavalo importante para mim, que eu acho que foi o primeiro cavalo que chegou, deu montando, chegou a fazer grandes resultados em São Paulo. O Chantré foi um cavalo muito importante, foi a primeira seletiva olímpica, a primeira vez que eu vim para a Europa foi por causa dele. O Kleber acabou de lembrar do Solong também, que era um puro sangue, estava esquecendo do Solong. O Solong era um puro sangue, ótimo também, foi um cavalo que eu soltei muitos grandes prêmios com ele também no Brasil. Estava até esquecendo dele aqui. Ele era na época era minha namorada e aluna, a Amanda. Ela teve que parar de montar para estudar e o cavalo ficou comigo e eu comecei um puro sangue, lance pequeno, trote pequeno, um bom cavalo de 1,10 m, e foi indo, foi 1,20 m, foi 1,30 m, também fez grandes resultados com ele. Saltei, fui segundo lugar no Best Jump na Copa do Mundo com ele, saltou muito bem. E, bem, vamos seguir. O Cartola foi um cavalo muito importante. Foi um cavalo que chegou aos 2 anos e eu montei ele até os 9. Ele já tinha saltado, ganho aquele grande prêmio do Elvete, já estava fazendo já coisas importantes. O Shindoctor, indiscutível, que o Shindoctor calhou de no final ser meu ainda, então foi muito bom. Depois dessa fase de Aras Premier, eu tive a fase ali do Agroman, todo mundo vai lembrar. Eu acho que aí foi o Bolero, foi um cavalo que eu gostava muito. Infelizmente, ele teve que parar um pouco cedo, que era um cavalo potente, muito limpo, um ótimo cavalo. Eu tive a Crisude, uma égua que eu adorava, postava tudo, ela era uma muito boa égua. A Casadora, todos os cavalos chegaram jovens e foram chegando. E, puta, aí vou falar que cavalos que chegaram no Grande Prêmio, tem uma lista comprida. Boa. Tem bastante. Já estão lembrando Land Hurricane, tem vários. Land Hurricane, né? Tem vários. Joy, a Cabana, tem vários. Bom, acho que é isso, né? Com certeza, para mim, não dá para falar de Francisco Musi e não falar dele. Eu acho que é o cavalo com um dos currículos mais impressionantes que eu lembro e de eu ter visto saltado pelo menos da minha geração aqui no Brasil, que é o Shindoctor, que ele tem um monte de coisa, né? Vamos falar que não é o cavalo mais bonito do mundo. Você vê na cocheira. Não, mas fez um absurdo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a história do Shindoctor, como é que você escolheu ele, como é que fez e o que ele fez no final. O Shindoctor tem uma história engraçada. Eu selecionei ele no leilão do Método e na época eu montava na Cordelaria Souza Leão. Esse pessoal vai lembrar, eu montava na Cordelaria do Souza Leão ali. Não só lembraram, como pediram para você contar da história do Souza Leão, como é que foi montar lá. Eu montava lá e quem era o chefe da equipe na época era o Marcelo Atiaga. Foi até, na minha história, foi o primeiro cara que eu tive prazer de fazer aula. Eu adorava montar com ele e tudo. E ele me chamou, o Souza Leão tinha aquele projeto de Olimpíada pela equipe do Uruguai, né?
E tinha 4 cavaleiros. Na época era eu, o Artiaga e o Tomás Rossini. E o quarto estava variando ali, porque o Sr. Roberto trocava muitos cavaleiros ali, né? Mas eu montei muito tempo ali com ele e tanto eu como o Artiaga vimos o Shin Doctor fomos ver o Shin Doctor lá no Aras Método e os Vamos ver se voltou? volta. Acho que voltou. Aí. Vamos lá, a gente estava chegando na Então, parte aí boa, vai. tanto eu como o Artiaga gostamos muito dele. E aí ficou acertado. Eu gostei do cavalo, mas nem nós dois não conversamos sobre isso, aliás. E eu trabalhava com o seu Gilberto, que era o dono do Aras Premier, e o Artiaga trabalhava com o Gilson Chiles na época. Dava aula para o Fernando Chiles também. Então ele indicou o cavalo para o Gilson e eu indiquei o cavalo para o Gilberto. E os dois adoraram, os dois são muito amigos. O Gilson e o seu Gilberto eram muito amigos na época, tinham vários negócios em comum. E a gente chegou na hora do leilão, sentamos na mesa do Gilson. E o Gilson comentou antes do seu Gilberto que tinha gostado do Xindó. E o seu Gilberto virou para mim e falou: eu não vou brigar com ele por causa do cavalo. E o Gilson Chiles comprou o cavalo e mandou o cavalo para o Artemis montar, quando era novo. Só que o Shindoctor era um cavalo um pouco especial na época. Ele derrubava, ele era um pouco arteiro, ele era um potro arteiro. E ficou um tempo ali com o Artemis e eles não acharam que o cavalo ia ser tão legal. Ele era um cavalo ele era muito mirão novo, muito mirão, era um pouco encolhido, ele era um cavalo ele era muito cosquento com o cavaleiro em cima, ele tinha umas coisas especiais. E o Gilson Chiles ofereceu para o Gilberto comprar o cavalo. Que aí o Gilberto comprou o cavalo foi quando o cavalo chegou para mim. Que ele devia ter beirando 5 anos. E eu vou te falar que no primeiro momento eu também não me apaixonei, porque ele era um cavalo muito cosquento com o cavaleiro em cima. E ele era muito limpo e ele era muito assustado com os obstáculos novos. Então ele saltava meio encolhido, ele não mostrava que ele tinha tudo que ele tinha. Só que com o tempo ele foi relaxando e isso foi melhorando. Eu me lembro de uma vez estar numa prova da antiga. Como é que chamava aquela competição? A escola fundamental. Eu estava numa prova da escola fundamental em Atibaia, na casa do Ezra, na época, no Nashville, com ele. E ele estava saltando 1,20 m. E eu tinha rodado ele na guia um pouco antes, porque ele corcoviava um pouco, tudo, quando era novo. E eu entrei na pista e esse cavalo saltou, mas saltou muito. Eu falei, opa, acho que está valendo aqui o esforço, ele tem alguma coisa aqui dentro. E dali para frente ele só foi melhorando, 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 e foi tudo que todo mundo viu aí. Ele era muito especial mesmo. É um cavalo diferenciado, limpo, extremamente limpo, fácil, cabeça boa, tudo de especial. E depois disso, o cavalo era do Sr. Gilberto. Quando ele faleceu, né, ele ficou para... Vou contar a história também, como é que ele virou meu. Ele ficou para a família dividir os cavalos e tudo. Na época eram perto de 80 cavalos que se tinha lá e tinham que dividir entre a família. E ficou resolvido que 10 cavalos iam ficar para Roberto e o restante ia ser vendido e dividido o dinheiro para as irmãs. E a Roberta nunca colocou ele entre os 10 dela. Ela tinha outros cavalos, sempre os 10 dela eram outros. Ele não era o cavalo mais lindo e tal, e sempre ficou fora dos 10 dela. Nesse meio tempo, algumas pessoas experimentaram ele, o Duto experimentou, o Caê com o Rodrigo Chaves experimentaram ele, o Maris experimentou ele para a Vitória, e o próprio Fernando Chiles montou de novo. Também experimentaram ele. E acabou que não saiu o negócio e tudo. E uma vez eu estava na reunião com a família,
De vez em quando eu tinha que fazer essa reunião para explicar o que estava vendendo, o que não estava vendendo, como é que estava, o preço dos cavalos e tal. E eu, na mesa, falei, putz, esse cavalo eu adoro, ele, se eu pudesse, eu comprava ele para mim. Eles viraram, como é que você pode pagar? Eu falei, tem mês que eu posso pagar 1.000, tem mês que eu não posso pagar, tem mês que eu posso falar. Eu lembro de como se fosse hoje, levantaram, o cavalo é seu. Eu, para traduzindo, eu demorei 4 anos para pagar ele, fui pagando do jeito que dava, com o dinheiro que dava, e ele deu muita alegria e ele começou a ganhar muito prêmio, foi se pagando. Bem, o dia que eu saí de lá, eu ainda devia uma parte dele ainda, eu acertei no dia da saída. Mas foi mais ou menos assim que ele virou meu e graças a Deus tive o prazer de ter ele, me deu muita alegria e eu acho que todo mundo que passou em volta dele, ele deu alegria para todos os tratadores, para todo mundo. Depois eu vendi ele para a Pets, ele ganhou tudo com a Pets também, deu uma super experiência para a Pets. Eu acho que é um cavalo que é daqueles poucos e raros, é um cavalo muito bom. Adoraria se pudesse ter ele hoje aqui comigo, novo, para começar tudo de novo. Você vendeu ele com quantos anos, Chico? Eu vendi ele devia ter 15 anos, mais ou menos. Tinha lenha para queimar ainda, né? Tinha. A Pets ganhou 2 grandes prêmios importantes com ele, que foi o Albar e ganhou Curitiba também com ele. E eu ainda achava que no final ele ainda dá muita alegria para Simone nas provas de Master 1,10 m, mas felizmente ele teve um machucado ali que acabou aposentando, tá lá, tá lindo lá. Quem acompanha a Simone no Instagram vê lá de vez em quando, posta os vídeos dele aí. A 1.000.000 no piquete lá, parece um potro. Tá igual, né? Tá igual. Ele era um cavalo de energia tremenda. Sempre teve, apesar de ele ser um cavalo gordo, um pouquinho barrigudo, igual falava, é meio barrigudinho, mas ele era um cavalo de uma energia enorme. Para quem tá falando do negócio da minha internet, eu sei que a internet tá com problema. Eu já liguei na Claro. Achei que tinha resolvido, pelo jeito não resolveu. Já tá no 4G, vamos ver se melhora. Chico, eu acho que aproveitar e falar do Shindoctro, porque eu tenho perguntado isso para todos os cavaleiros e hoje você está estabelecido na Europa, mas o Shindoctro foi um dos cavalos que ganhou aquela seletiva no Brasil, né, para ir fazer uma gira na Europa. Na verdade, eu não ganhei, eu fui segundo, né? Quem ganhou foi o Cezinha na época Cavante. Eu tive uma infelicidade, porque era o brasileiro que classificava e eu na prova da caça tomei um escorregão no duplo. Tava chovendo e tudo ali na Eca Paulista. E eu saí muito pontuado no primeiro dia. Mas quem ganhou foi a Avante, o Império Egípcio com o Cezinha, e eu fui segundo. E eles tinham um projeto de levar o campeão. Só que no final e tudo eles conseguiram levar o campeão segundo. E eu consegui vir também com ele para a Europa aqui. Eu queria falar um pouquinho disso. Qual é a importância para você desse momento na sua carreira? E por que você acha que isso não se faz mais, ou se devia se fazer mais, manter esse... Eu acho muito importante, porque para mim foi uma experiência ótima ter vindo aqui e tudo. Eu, na época, voltei muito melhor do que eu saí daí, porque você tem contato com grandes cavaleiros aqui, você consegue ver os caras estendendo, a gente também de olhar aprende muito. Eu acho que é uma experiência incrível. E eu acho importantíssimo, porque a gente no Brasil, a gente tem excelentes cavaleiros, excelentes cavalos, mas o nível top tem poucos cavalos que saltam, as provas são um pouco mais baixas, acaba tendo menos concorrência e tudo. Aqui você vai numa prova de 1,50 m classificatória para o Grande Prêmio, tem 120, 130 pessoas disputando, então te obriga muito a melhorar, você tem que ser perfeito, você não tem segunda chance, você tem que classificar para o Grande Prêmio. No Brasil, às vezes, as provas você nem tem que classificar, você pode saltar 2 cavalos e tudo. Então, você é obrigado a estar num nível muito alto o tempo todo. Né? E como é que foi essa gira com o Shindoctro? Ele andou bem aí, não andou? Ele andou muito bem na época. Ele foi segundo no Grande Prêmio Barbizon, que é 2 estrelas. Ele foi segundo no de Jardim, em Paris, que é 3 estrelas. Ele foi terceiro em Montpellier também, que é 4 estrelas. Terceiro em Cannes. Ele classificou muito aqui em vários grandes prêmios. Na época, eu quase, inclusive, vendi ele aqui. Que tinha acabado o prazo para ele estar aqui na Europa. Ele teve que voltar.
mas ele quase ficou vendido aqui no Brasil na época, porque ele fez muito resultado, a temporada dele foi muito boa. Massa. Vamos lá, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quem tá te acompanhando aí na Europa hoje, Chico? Hoje eu estou treinando com o Neco, estou tendo o prazer de treinar com o Neco, que eu acho que é uma coisa que eu já montei com o Neco várias vezes, mas ali, ele dele vir me ajudar, mas agora de treinar mesmo, fazer aula com ele, estou tendo a oportunidade agora. Eu treinei o ano passado todinho com o Gregori Atelier e foi também muito bom, aprendi várias coisas também. Mas agora estou com o Neco, que é um cara que é um puta treinador, é um cara detalhista ao último, que ele é o engenheiro da Fórmula 1 que sabe onde está cada peça do carro, cada coisa, é detalhista. Ele é capaz de passar meio dia só com um cavalo até ele achar que está tudo bom, está tudo certo. Tem um trabalho de adestramento, de tudo. Ele é um cara, um treinador completo, assim, e eu tô achando muito bom. Massa. Obrigadão. Deixa eu ver. Alguém me perguntou, não sei muito bem porquê, para perguntar como é que era a rede alemã do Schindoctro. O Schindoctro tem uma rédea alemã que ela está guardada em casa até hoje, que na verdade, foi bem antes do Schindoctro. Meu pai, como equitação militar, meu pai odiava esse tipo de rédea. E eu sempre aprendi ali no autodidata. Eu pegava o ônibus e ia ver a clínica do Vitor Alves, em Belo Horizonte, na época a clínica do Cepel. Via algumas clínicas e via o pessoal com rédea alemã. E meu pai sempre falava, puta, mas isso é uma merda, não sei o que e tal. Eu comprei uma corda meio quadradinha, que é colorida, ela é preta, vermelha e branca, e fiz uma rédea, fiz a rédea. Rédea alemã que eu usava escondido do meu pai na época, bem de antes do Schindoctro. Ela ficou famosa com o Schindoctro, essa rédea, porque eu andava, aí eu acabei ficando só com ele. E eu usei essa rédea nele muitos anos, e todo mundo comenta da rédea, porque é uma rédea engraçada. Legal. Chico, qual foi o momento... Opa! Qual que é o momento mais marcante da sua carreira? Assim, é um momento, uma vitória, ou um momento que você fala, cara, que incrível? Eu acho que, igual todo atleta, da minha carreira até hoje, foi a vez que eu ganhei o primeiro Campeonato Brasileiro, em Curitiba, Schindoctro. com o Schindoctro. E eu acho que marca qualquer cavaleiro ser campeão nacional. Acho que é o primeiro sonho de todo mundo, né? Que eu ganhei ali em Curitiba. Acho que foi o primeiro bem marcante mesmo. E o mais difícil ou o mais frustrante, assim, e como é que você fez para superar isso? Bem, eu tive um ano com o Schindoctro mesmo, que eu fui no Atino Onassis, que foi frustrante, porque um ano antes eu tinha ido e tinha feito 4 pontos no Grande Prêmio, que era a final do Global Champions Tour. E foi um puta de um resultado. Tive muito perto de estar na segunda volta e tudo. E no ano seguinte eu fui novamente com ele e tomei um refúgio. Tinha um triplo, que o triplo estava muito difícil. Teve muito carro bom que ficou nesse triplo, que era uma volta para trás, um triplo paralela vertical. Me lembro como hoje, estava ficando longo para muitos cavalos. E eu na distensão tive uma distensão um pouquinho complicada com ele, porque era para eu ter entrado antes do intervalo, depois eles mudaram, eu fui primeiro depois do intervalo, eu já tinha estendido, voltou e tudo. E eu tomei um desvio no triplo e desisti. Ali foi um momento que foi um pouco pesado, porque era uma coisa que eu esperava muito andar bem, e acabou que tive um resultado muito ruim. Tá bom. Chico, eu tenho assim, vou te falar que me mandaram já em off uma seleção de histórias e depois eu vou abrir o pessoal que tiver pergunta para fazer, mas tem algum, eu faço sempre um bate-bola assim, que são um pouquinho que assim, perguntas menores, até para dar mais ou menos o tempo da gente fechar a live e abrir a outra. Se você pudesse escolher hoje um cavalo no Brasil para você montar, quem seria? No Brasil? Do Brasil. Eu acho que o melhor cavalo atual no Brasil é o Azrael do Zé, que é o que todo mundo gostaria de montar, né? E se fosse do mundo? Do mundo eu acho que a Alice. A Alice é um cavalo que eu gostaria de montar, porque ela é um estilo de cavalo
quente, tudo que eu gosto. Massa, vamos lá. Um cavalo da história. Aí qualquer cavalo da história que você já viu saltar, você pode escolher para você. Bem, eu não vou falar um que eu teria vontade de montar dois. Não pode ser Eu dois. acho que o Balubê é incontestável, gostaria demais de montar, porque um cavalo na época ele ganhava tudo, na época que eu acompanhava e era vidrado no Balubê. Tem foto de Tiete do Balubê segurando ele na cocheira, quando era mais novo. É um cavalo que eu tinha muita vontade de montar. E o segundo cavalo, que é um cavalo de um estilo que eu gosto também, foi um outro cavalo que marcou a época, ganhou muito, foi o Rickstead, que também é um cavalo que eu gostaria de montar, que outro cavalo ganhou muito também. E foi bem a época que eu comecei a acompanhar mais e tudo. Um cavaleiro no Brasil que te inspira, um cara. É um cara que eu sempre gostei de montar, de treinar, de montar com ele. Eu sempre gostei muito, foi o Marcelo Thiago. Um cara que ele sabe que eu gosto muito dele. Foi um cara que me ajudou muito. Foi o primeiro cara que realmente eu tive aula e treinei com ele e tudo. E eu admiro muito porque ele é um cara também muito perfeccionista, postura impecável, ajudas impecáveis, muito estudioso. É um cara que sempre tive muita admiração. Ok. É, eu acho que um é o Neco, isso aí não tem. O Neco, eu acho que. Alô? Oi, tô Cortou, ouvindo. voltou? Voltou. Eu acho que um cara que eu sempre quis montar foi o Neco, né? Que é um cara que eu sempre admirei muito aqui na Europa. Eu acho que a gente pega a safra hoje do Brasil aí, de Rodrigo, Pedro, Cássio, Panelinha, praticamente todo mundo ou treinou, montou com ele. E sempre admirei muito o Daniel Deusser também, que eu acho que é um cara que consegue tirar resultado de vários cavalos diferentes e monta muito bem, e eu admiro muito também. Musa, acho que a pergunta é meio óbvia. A resposta. Gente, o som voltou? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo? Tá funcionando agora. Eu acho que a resposta é meio óbvia, mas tenho que fazer a mesma pergunta. Se a gente abrisse um túnel do tempo para você trazer um cavalo seu de volta da sua história para chegar na sua cocheira hoje. É o Shindok. É o Shindok. Porque ele era um cavalo muito completo, né? Então, é um cavalo limpo, fácil, muita força. E eu acho que se ele chegasse na minha cocheira hoje, eu teria tirado muito mais resultado do que eu tirei. Porque hoje em dia eu tenho uma bagagem muito maior, uma experiência muito maior, uma rodagem muito maior, que na época eu não tinha. E podia ter tirado muito mais resultado dele do que eu tirei, inclusive. E ele era um cavalo extremamente completo em todos os sentidos. Ele só, igual todo mundo fala, muita gente fala, ele só não era muito bonito, né? O resto tudo ele tinha. Hoje eu estou com o Império Egípcio, como todo mundo sabe, aqui na Europa. O Daniel, que é meu patrão, ele tem o objetivo da gente tentar estar na Olimpíada, nas equipes e evoluir, né? De estar representando o Brasil. Eu tenho um time de cavalos hoje bem bom. Eu acho que agora com essa égua nova fechou um time de alto nível. Eu tenho a Cat, que é uma égua já que eu estou há 2 anos, que faz muito resultado, ganha muita prova. Ganhei bastante prova de ranking com ela. Eu tenho o Filu, que é um cavalo mais velho. Tenho o Givaro, que é um cavalo novo, que ele é um cavalo um pouco complicado, mas tem evoluído muito. Esse ano ele foi segundo no Grande Prêmio de Vila Moura e tudo, já tem feito bons resultados. E tem essa égua nova, que é a Leia, que é uma égua que chegou agora e que a gente acredita muito nela. Ela tem
muita força, uma égua limpa e tudo. Eu estou bem esperançoso e bem empolgado com ela. É uma égua bem completa, me faz até lembrar um pouco o Xindoc em várias coisas, né? Muito sangue, grande e tudo. O B estava lembrando da Sharapova, eu deixei por último. Tem a Sharapova, e a Sharapova já vai se aposentar agora. O projeto nosso era saltar em Saint-Tropez um grande prêmio ali de 2 estrelas com ela, e ela ia voltar para o Brasil e ia se aposentar. Mas agora a gente não sabe ainda com essa história do coronavírus como é que vai ser a história da aposentadoria dela. Ela tá super em forma, ela tá linda, eu acho que é uma forma que ela nunca nem teve, tá linda, maravilhosa, mas está com 18 anos, está na hora de parar. Ela vai voltar para o Brasil, vai para o Aras e vai ficar na cria agora no Aras, vai, se Deus quiser, vou dar bons pontos para a gente montar no futuro aí. E agora chegaram mais 3 cavalos para mim, que estão na Bélgica, eu não pude montar aqui ainda, que são 2 cavalos de 7 anos criados aí no Aras Império Egípcio, BHs, 2 BHs, que um é o Fast Car Império Egípcio, que ele está com 7 anos agora, é um filho do Diamant com a Cavalizê, todo mundo acho que vai lembrar da Cavalizê com o Cezinha aí. Tá lá na Bélgica, tá lá no Thiago de Ares, nosso amigo lá. E tem a Miss Sarajevo, Império Egípcio, que é uma égua também Diamant, filha da Vante, inclusive. Esses 2 já estão aqui. Foram cavalos que foram feitos desde nova pelo Rafael Leite, muito bem feitos. Os cavalos fizeram a parte de carros novos aí super bem feita. E eles estão agora na Bélgica. E um terceiro cavalo que veio para mim agora é um cavalo chamado Korlensky, que o André Miranda saltava também, que ele teve um tempo machucado e tudo, e ele acabou de chegar, e vamos esperar o projeto era trabalhar os 2 para a gente tentar estar no Mundial de Lanaken com os 2, mas Mundial de Carlos Novos de Lanaken, apresentando o BH aí, mas agora com essa história do Corona, vamos ver o que vai acontecer. Né? Tá. Musa, eu vou fechar e abrir a live, porque a gente vai entrar agora nas histórias, e aí eu tenho medo de você atropelar alguma. E vou tentar colocar de novo o meu Wi-Fi para ver se melhora, porque toda hora que eu estou falando, estou reclamando do som. Tá bom? Então, vou fechar e vou abrir de novo. Tá, beleza. Joia.